Então vamos lá, pessoal. Eu decidi fazer essa introdução, que é aquela parte que, em geral, eu vou no início da aula e a maioria das vezes de forma empolgada e eu falo, né? É uma parte de falar, de explicar a maravilha da mecânica quântica, suas limitações. E aí eu pensei, pô, esse eu tive dificuldade de fazer esse videozinho, esses slides, porque eu tive que colocar tudo isso que eu costumo falar nesses slides, né? Que eu costumo só falar, não tem uma coisa organizada, sempre que eu falo de uma forma diferente. Então, eu decidi fazer dessa forma, ficou um pouco bagunçado, depois eu organizei para falar, aí eu decidi organizar dessa forma. Essa parte dos domínios da mecânica estava lá, mas eu falei, não, eu vou colocar esse diagrama primeiro. Então, vejam, esse diagrama, a gente tem que, nessa direção, está apontando para a escala do menor. Então, quanto mais vai nessa direção, vai para objetos menores e menores. Aí eu estou falando da escala atômica. Da escala atômica. Ah, então eu estou falando só nos átomos? Não, escala atômica. Significa que alguns átomos, moléculas, está dentro. É na escala, né? E coisas subatômicas também, inclusive as partículas elementares. E nessa direção vertical indo para baixo, eu estou na direção das coisas indo para o mais rápido, né? Para ver os objetos, a descrição do movimento de objetos rápidos, né? Então, nessa parte, você pode entender que eu estou num ambiente em que os objetos não são tão pequenos nem tão rápidos, né? Eu estou no âmbito de objetos que eu vivencio no meu dia a dia, que eu tenho uma experiência direta, uma experiência humana direta, né? Não é a experiência de uma bactéria, a experiência da bactéria é outra, não é essa nossa, né? Já um vírus, a experiência do coronavírus é outra, isso é uma brincadeira, claro, né? Mas ele está num outro regime, ele está num outro domínio já, né? De moléculas, e o ser humano está na visão, no âmbito do espectro visível, né? E dos objetos macroscópicos com velocidades não muito rápidas. E aí eu coloquei para vocês terem enxergar e terem essa visão, que se você vai para objetos muito rápidos, você entra na mecânica relativística, né? E efeitos estranhos, pelo menos a priori, surgem. Né? Você tem efeitos estranhos, que com o tempo, eles são estranhos porque eles são diferentes do que eu vivencio no meu dia a dia. Mas com o tempo, você entendendo e aceitando, não aceitar porque é uma coisa sagrada e você aceita, não. É porque você vê que ela explica os resultados experimentais. Né? Você vê que existem aplicações várias que envolvem a relatividade, e ele funciona. E uma vez que você entende os fenômenos principais, que é a dilatação do tempo, contração do espaço, você consegue os efeitos de simultaneidade relativa, né? Você consegue parar de enxergar efeitos estranhos. Claro, se for algo que você ainda não pensou, que não está naquele arcabouço do que você pensou, vai ser estranho. Aí você estuda e fala, pô, realmente aquilo não é mais estranho, né? Porque agora é uma coisa que eu vivencio. E eu, em particular, vivencio isso em laboratório, porque eu lido com partículas que elas vivem bastante no laboratório. Eu produzo, estudo, partículas são produzidas no alto da atmosfera, pelos raios cósmicos, e eu consigo detectá-las aqui na Terra. Se não houvesse relatividade, elas não chegariam aqui na superfície da Terra. Por existir relatividade, ela consegue chegar. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, houve uma dilatação do tempo. Né? E do ponto de vista da partícula, o espaço foi contraído. Então, esses 30 quilômetros de atmosfera, para ela, foi nada, foi contraído. Né? Então, essas são as duas formas de você compreender, dependendo do referencial, e essas coisas deixam de ser estranhas, passam a ser do seu dia a dia, pelo menos do meu dia a dia, então isso deixa de ser estranho. Né? E o mesmo acontece com mecânica quântica. Não é bem o mesmo, porque a mecânica quântica é muito estranha. Ela é muito estranha. Eu deveria colocar, talvez, até aqui, very strange. Né? E aí, os efeitos, quando você estuda, quando você
fica mais familiarizado com a mecânica quântica, eles deixam de ser muito estranhos e passam a ser estranhos, pelo menos, né? Estou brincando, porque com alguns fenômenos, você passa a pensar de forma quântica. Por quê? Porque você sabe, nesse âmbito, nesse domínio de partículas, de átomos, né, a lógica é essa. Então, você tem que desenvolver, como eu apontei aqui numa fala do Feynman, que você tem que desenvolver a capacidade imaginativa, uma capacidade abstrata de pensamento, né? E aí sim, você é capaz de compreender a mecânica quântica. Se você ficar restrito a analogias com o mundo clássico, então você está perdido. Você está perdido. Você não vai conseguir ter uma visão real do que é a mecânica quântica. E você está fadado a cair em balelas como o pensamento quântico, a psicologia quântica, o espiritismo quântico, a medicina quântica, em coisas desse tipo, né? Que pegam as ideias da mecânica quântica, que são conceitos científicos muito bem estabelecidos, e tenta adaptar para uma concepção de mundo, para uma ideia, uma interpretação, e usa aquelas ideias que são estabelecidas e têm muita credibilidade para algo que você quer convencer alguma pessoa a acreditar, né? E aí isso já é no âmbito da picaretagem, né? Isso é picaretagem, e o treinamento e o estudo. Treinamento não gosto da palavra, porque treinamento parece algo que vai te doutrinar, né? Mas o estudo, a compreensão da mecânica quântica te permitirá, se bem que o curso de vocês é só uma introdução, né? Se vocês quiserem, talvez seja possível fazer o curso de mecânica quântica 1 e 2 da graduação na física, como voluntários, como sei lá o que, optativa, não sei como, ouvinte. E aí sim você entende mecânica, você estuda mecânica quântica. E entender é diferente, né? Eu acho que vocês já entenderam que entender mecânica quântica é diferente. É difícil, você nunca entende a mecânica quântica do jeito que você gostaria de entender. Bom, indo adiante, quando você vai para o mundo do muito pequeno e muito rápido, ou seja, partículas elementares, você tem a teoria quântica de campos, que também tem efeitos estranhíssimos. E o nosso foco é a mecânica quântica, né? E a ideia, a pergunta que pode surgir nesse momento é: por que eu preciso de uma nova teoria que não a mecânica clássica para descrever esses pequenos objetos, né? Por que eu preciso disso? E a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, quando eu passar por essas falas aqui do Feynman, que eu vou colocar rapidamente, mas ele diz aqui que a mecânica quântica é a descrição do comportamento da matéria e da luz em todos os seus detalhes, ou seja, na sua essência, né? Em particular, nos acontecimentos da escala atômica, né? É nesse âmbito que nós estamos. E as coisas, nessa escala muito pequena, do muito pequeno, se comportam como nada do que você tem qualquer experiência direta, né? Não se comportam como ondas, não se comportam como que partículas, ou nuvens, ou bolas de bilhar, ou pezinhos em mola, ou qualquer outra coisa que você já tenha visto, né? Por conta do comportamento atômico ser tão extraordinário, né, tão não ordinário da nossa experiência ordinária, é muito difícil você se familiarizar. É misterioso e para todos, para os novatos e para os físicos mais experientes, né? Então, mesmo os especialistas não entendem a mecânica quântica do jeito que eles gostariam de entender. Por quê? Porque foge dessa nossa experiência humana, da intuição, né? E as coisas no mundo, como eu coloquei lá, baseado nessa referência, nesse pensamento do Feynman, eu tinha colocado já isso, que na escala do muito pequeno as coisas se comportam de um jeito muito diferente. Então, exige um certo forma de pensar abstrata, imaginativa, que rompa, que não necessite de analogias com o mundo real, né? Com o mundo real, não, porque isso também é realidade, com o mundo do nosso dia a dia. Muito bem.
Então, por que que nós precisamos de uma nova teoria? A gente vai estudar radiação térmica logo de cara? Sim, vamos estudar, mas essa introdução é o que abre o seu horizonte e abre e cria a estrutura para você encaixar tudo que você precisa nessa estrutura para ter, de fato, uma compreensão. Porque, por vezes, também ocorre do aluno estudar radiação térmica, pode ficar fazendo muitas contas e não percebe a pequena, sutil sacada do Planck, que foi introduzir no lugar de uma integral, né? Eu vou simplificar aqui, no lugar de uma integral, ele colocou um somatório. No lugar de uma. Porque quando você lida com variáveis contínuas, você sabe muito bem disso, você tem que lidar com integrais. Né? Integral é de uma variável contínua. Né? Agora, quando você está com variáveis discretas, você tem que usar um somatório. Então, simplesmente, no lugar de uma integral, você usar um somatório, as contas que o Planck fez bateram com os resultados experimentais. E ele publicou. Agora, ele não sabia o porquê. Por que a coisa era quantizada? E ele não gostava da ideia da mecânica quântica. Né? E, inclusive, não gostando, ele contribuiu. Porque quando você não gosta e refuta cientificamente, não é que não gosta por não gostar, ele tinha argumentos, né, que dificultavam a sua aceitação de uma mecânica, de uma física quântica que, de certa forma, tem uma aleatoriedade em si, intrínseca. Também foi uma objeção do Einstein. Né? O Einstein não gostava dessa história, tem aquela expressão que ele diz que Deus não joga dados, né? E, no final das contas, a mecânica quântica se mostrou correta. Bom, nada melhor que exemplos para exemplificar. Coloquei aqui o primeiro exemplo do efeito fotoelétrico, uma luz incidente numa placa metálica. Quando essa luz incide, elétrons são emitidos. Esse é o efeito fotoelétrico que no laboratório você faz, né, lá no laboratório de física moderna, você vai fazer isso, e todas as propriedades, ou melhor, a maioria das propriedades, as principais propriedades por trás desse efeito fotoelétrico, não podem ser explicadas pela física clássica. Né? Isso a gente vai ver no capítulo 2 do nosso curso. O primeiro é radiação térmica, como já foi colocado algumas vezes. Outra coisa que veremos no capítulo 4, se não me engano, do nosso curso, que é a discussão do átomo de Bohr. Né? O que explica esses níveis discretos de energia? Cada uma dessas linhas é um nível de energia, né? Não o nível de energia do átomo. Isso aqui é a diferença entre dois níveis de energia do átomo. Então, resulta num fóton que tem essa energia específica, uma linha. Isso te permite entender, fazer espectroscopia em laboratórios de química, de biologia, das áreas da saúde. Você pega uma amostra e quer entender o que tem ali. Você faz uma análise de espectroscopia, incide radiação e algumas linhas serão algumas frequências, você incide radiação no contínuo, e algumas frequências serão absorvidas pelos átomos. E aí você vê um espectro de absorção. Ou senão você excita uma amostra contendo átomos, moléculas, e aí esses átomos excitados vão desexcitar, emitindo linhas como essas. E aí isso aqui é a impressão digital. Você consegue identificar, emitiu essas linhas, então tem mercúrio, tem hélio, tem isso aqui, né? Agora, por que é um espectro contínuo, discreto e não contínuo, a física clássica não conseguia explicar. Da mesma forma, e relacionado ao slide anterior, a estabilidade dos átomos. Pelo modelo de Rutherford, um elétron, ao fazer uma curva, ao desacelerar, ele precisa emitir energia. E ao emitir energia, ele perde energia e ele vai ficar numa órbita um pouco menor. E vai fazer um caminho espiralar e, eventualmente, ele cai no núcleo e o átomo deixa de existir. Né? Isso não pode ser explicado pela mecânica clássica, pela física clássica. Inclusive, a tabela periódica, como eu mencionei, também precisa da mecânica quântica para ser explicada. E, antes de falar da radiação térmica, esse probleminha que o calor específico em função da temperatura, pela teoria clássica, não há distinção. Eu tenho essa reta aqui, com ponto e tracejado.
O experimento, não tem aqui pontos experimentais, tá? Uma curva, né? O experimento é essa linha sólida, né? E aí o Einstein aplicou a ideia da quantização numa teoria do calor específico e criou o que chamamos hoje de modelo de Einstein para o calor específico. O Debye aperfeiçoou e você tem agora uma curva muito mais próxima ainda do... Ou seja, o efeito grosso o Einstein obteve, né, com o modelo aproximado. O Debye tirou uma aproximação que foi feita no cálculo do Einstein, que é muito próximo do cálculo do Planck, né, que a gente vai estudar em outro momento. E agora sim, o problema da catástrofe do ultravioleta, né, a radiação térmica de um corpo negro. O que é um corpo negro? O corpo negro é um corpo idealizado que ele só emite radiação que ele produz, radiação térmica que ele produz, ou seja, qualquer outra radiação incidente sobre ele será absorvida por ele e não refletida. De fato que, de modo que a radiação que dele percebemos não é, de forma alguma, não tem nenhuma componente de reflexão, tem apenas a componente da radiação térmica emitida devido à sua temperatura, à temperatura que ele se encontra naquele momento. Então, um corpo a 5.000 Kelvin, né, ele tem esse espectro de radiação. Isso aqui é o comprimento de onda, poderia ser em frequência, né, você sabe muito bem que ou eu coloco em termos de comprimento de onda em frequência, ou ainda em energia, e aqui a quantidade de radiação emitida. Então, um corpo que está a 5.000 Kelvin, ele produz muito da sua energia emitida, da sua radiação, é emitida no espectro visível, mas ele também emite partículas muito energéticas. Comprimento de onda curto é muito energéticas, né? E ele produz partículas pouco energéticas, partículas de luz, né? Fótons. E a teoria clássica, que é a teoria de Rayleigh-Jeans, ela tem esse comportamento, né? E ela explode, ela vai para infinito, ou seja, um corpo a essa temperatura emitiria, de acordo com a teoria, uma quantidade infinita de radiação no ultravioleta. Por isso o nome desse efeito, a catástrofe do ultravioleta, tá? E não é isso que você observa. Então existia um problema. O que eu acabei de listar aqui foram 4, 5 problemas que a mecânica, a física clássica não conseguia explicar. E aí vem o Planck. E faz aqui uma perspectiva histórica, né? O Planck, nesse paper famoso e assim, emblemático, simbólico, muito interessante para os físicos, né? Em 1900, e 1900 é ainda o século XIX, né? Porque só quando vira, ou seja, 1º de janeiro de 1901, seria o século XX, né? É isso, né? Primeiro século seria do ano 0 até o 100. Então, esse de 1801 a 1900 ainda era o século XIX. Então, ainda foi no século XIX. Né? Nem no século XX, que já está superado, foi a contribuição da mecânica quântica. Né? E isso ainda pouco se aprende no ensino médio. Isso deveria ser visto no ensino médio. E não é ainda. Né? Bom, então isso é o início da revolução na física, de uma revolução na física, e uma grande revolução na física, e a gente entende isso como sendo o nascimento da física quântica. E essa física quântica é, por vezes, denominada de velha física quântica, a física quântica velha. Então fica engraçado, né? Foi só uma tentativa de fazer uma piadinha de o nascimento da velha física quântica. Bom, então de 1900 para 1925 é toda uma história que é o nosso curso. Eu posso enxergar o nosso curso como os adventos que ocorrem de 1900 até 1925. E aqui eu coloquei a foto do Schrödinger e coloquei e outros, né? Porque culminou com as contribuições de Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, etc. E alguns outros que a gente vai estudar nesse curso, mesmo no âmbito introdutório
que é desse curso aqui. É 25, 26, viu, pessoal, essas contribuições aqui. Eu coloquei arredondado a 25, né? Então, essa é a aventura que nós vamos começar a investigar. Espero que com essa introdução, essa aula introdutória, vocês fiquem mais ainda, porque eu sei que vocês estão extremamente empolgados com esse curso, e eu não estou sendo irônico, eu sei que para alguns pode ser, mas eu sei que para outros realmente ficam muito empolgados, né? Então, aqui, de novo, nós vamos apresentar em detalhe fenômenos experimentais, né, e as suas contradições. Isso que eu apresentei brevemente para vocês, né? As suas contradições com as leis clássicas, com as previsões das leis clássicas, né? Clássicas em que sentido? Na mecânica, na termodinâmica, na mecânica estatística e no eletromagnetismo. Por isso, por lidar com todas essas disciplinas, é que nós nos chamamos, nesse momento, de mecânica quântica. Aqui, nós estamos estudando a física quântica. Mas qual é a distinção para a mecânica quântica? A mecânica quântica é o que nós estudaremos com Schrödinger, né, que é Heisenberg, né, que é a descrição do movimento de partículas, de objetos, né, nessa escala do muito pequeno, né, com o movimento, na descrição do movimento. Né, e aí é mecânica. Nesse sentido, é mecânica. Né? Mas, claro, as ideias quânticas, elas são aplicadas à termodinâmica, à mecânica estatística e ao eletromagnetismo. Né? E aí vem aqui para você tomar nota que nós vamos estudar a lei da radiação proposta por Planck, né? Depois o efeito fotoelétrico, no capítulo 2. A teoria do calor específico não é muito discutida de forma linear no nosso livro do Eisberg e Resnick, colocado no capítulo de mecânica estatística, talvez, mas eu coloco aqui por questão de completeza, porque é um outro aspecto que mostra a falha da física clássica. Depois a gente estuda no capítulo 4 o átomo de Bohr, né, e todas as consequências e a genialidade do Bohr. É incrível, né, como a gente, quando é mais novo, você fica fã do Einstein, e depois você continua fã dele, mas você passa a admirar figuras como esse Bohr, que é um cara incrível, e que na sua batalha na mecânica quântica com o Einstein, o Bohr ganhou. O Bohr ganhou essas batalhas. O Bohr resolveu muitos problemas que o Einstein propôs a ele. Não eram inimigos, às vezes colocado como eram rivais, inimigos, não. Eles eram cientistas que o Einstein contribuiu muito para o Bohr, colocando problemas. E o Bohr depois resolvia. De Broglie, esse físico também, chamado de Broglie, Louis de Broglie, irmão do Maurice de Broglie. O Maurice de Broglie era físico, o Louis de Broglie era biólogo, estudava biologia, uma coisa assim, se bem me lembro. E aí, fascinado pela física, decidiu contribuir na área do irmão e veio com uma ideia fantástica que, se no efeito fotoelétrico fica nítido que a onda tem um caráter corpuscular, né? A luz tem um caráter corpuscular, é uma partícula que podemos atribuir o nome de fóton. Ele pensou o contrário, né? Que as partículas, como o elétron e átomos, tem um comportamento ondulatório. Então, daí vai ser discutido no capítulo 3 a dualidade onda-partícula, devido a essa análise que matematicamente é trivial, é simples, mas a ideia conceitual rompe com barreiras importantíssimas, né, dificílimas, e depois se mostrou correto. E esses fenômenos eu vou mostrar para vocês a comprovação deles, né, através dos resultados de vários experimentos. Né? Eu não coloquei aqui do Stern-Gerlach, mas é outro experimento genial que merece o nosso estudo. Né? E, para finalizar, as contribuições de Heisenberg, princípio de incerteza, a equação de onda de Schrödinger,
todas as contribuições do Dirac, do Pauli e de vários outros, culminando com a mecânica quântica moderna. Então, essa é uma breve introdução. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nos próximos capítulos, nós investigaremos todos esses passos, essas aventuras dentro dessa aventura maior que é o nosso estudo da mecânica quântica.